Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. O último dia de fevereiro. Esse mês está passando realmente muito rápido, não é verdade? Bem, o tema que estudaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será Sacerdote Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O texto que serve como base, o mesmo que já nos tem acompanhado nos últimos dias, Salmo 110, versos 4 em diante. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando pensamos sobre as funções exercidas por pessoas de responsabilidade dentro daquilo que é o plano de Deus, o plano da redenção estabelecido pelo Senhor, você percebe no decorrer da história alguns indivíduos ou algumas funções que se sobressaem. Uma delas é exatamente a função de rei, como mencionamos na lição de ontem. O rei é o responsável pela nação. É ele quem não apenas dirige a nação, é o que dá o norte, é aquele que defende a nação quando existe uma situação de guerra, é aquele que, de alguma forma, tem a responsabilidade, ou tinha a responsabilidade, dentro do contexto de Israel, pelo menos, de manter as pessoas dentro daquilo que era o assim diz o Senhor. É claro que haviam reis que se afastavam do caminho do Senhor e levavam os seus súditos a viver uma experiência de rebeldia contra o Senhor. O que percebemos nos livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, é que o povo não era melhor do que o seu rei. Muito pelo contrário. Quando o rei era bom, a grande massa o seguia, também seguindo o caminho do Senhor. Quando o rei era mau, a grande maioria das pessoas acabava também se afastando do caminho do Senhor, à semelhança do seu próprio rei. Às vezes um único indivíduo era capaz de começar um movimento, como foi o caso de Josafá. Josafá durante 20 anos se consagrou a Deus. E no final desse período, quando uma guerra tremenda acontece com a maior coalizão de inimigos já conhecido na história do povo de Deus, encheram o Vale de Megido, Amonitas, Moabitas e Edomitas, Josafá, ele agora desafia o povo para que eles também se colocassem ao lado do Senhor. E o povo respondeu de forma positiva. A mesma coisa acabou acontecendo na época do rei Ezequias, e poderia lhe dar outros exemplos, como o rei Josias também, que promoveu um grande avivamento no contexto nacional. E logo depois da sua morte, as pessoas acabaram se afastando do caminho do Senhor. Então veja, o rei tinha uma função muito importante, mas ele não podia permitir que, de alguma forma, a sua função se misturasse com a função sacerdotal. Havia uma separação total e completa entre monarquia e o sacerdócio. O sacerdócio, ele era, digamos, monopolizado pelos descendentes de Arão. Pelo menos o sumo sacerdote, ele tinha que ser da descendência de Arão. E sempre que alguém ia ser escolhido para poder ser sumo sacerdote, ele tinha que demonstrar que ele era parente do próprio Arão. Dentro da tribo de Levi, haviam levitas que desenvolviam outros tipos de trabalho. E haviam sacerdotes que eram aqueles que ministravam dentro do templo sagrado. Antes disso, na própria tenda da aliança. Enfim, mas as funções não podiam se misturar, até porque o líder espiritual, o sacerdócio ou o sumo sacerdote, ele era o indivíduo que fazia a intercessão pelo povo diante de Deus. O sacerdote, todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, ele promovia o sacrifício por toda a nação. Enquanto as pessoas oravam, clamavam a Deus, aonde elas estavam, fosse no país ou longe dele, eles procuravam ter uma noção mais ou menos para que lado ficava Jerusalém. E às 9 da manhã e às 3 da tarde, levantavam as mãos ao céu e oravam a Deus enquanto o sacrifício acontecia em Jerusalém. O responsável por organizar o sacrifício, o sacerdote. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Cada sacrifício que acontecia durante o ano, simbolicamente, os pecados confessados eram acumulados no templo, no santuário ou no templo, no lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá dentro e removia de lá essas impurezas. Então você percebe que haviam funções bem distintas entre os dois.
Quando a Bíblia vai trabalhar a ideia de que o Messias, ele não poderia desenvolver um trabalho semelhante ao trabalho, ou semelhante, ou na mesma linha do trabalho de Arão, apesar dele ser conhecido como sacerdote e como sumo sacerdote. Todo o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, prefigurava o trabalho de Cristo Jesus, sem sombra de dúvida, do Messias. Apesar do Messias ser descendente direto de Davi, mas ele não poderia ser um rei como Davi. Ele tinha que ser algo diferente, porque ele tinha que acumular as funções de rei e de sacerdote. Por isso, na carta aos Hebreus, quando você vai para a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versos 20 a 28, você vai encontrar aqui algumas coisas muito interessantes. Você vai descobrir que Cristo Jesus, ele acabou se tornando sumo sacerdote sob a ordem de Melquisedeque para que ele tivesse um sacerdócio superior. Melquisedeque era rei de Salém. Nós mencionamos isso na lição de ontem. E ao mesmo tempo que depois acabou recebendo o nome de Jerusalém, ou de Jerusalém. Melquisedeque é um indivíduo que entra e sai da história, mas ele, ao mesmo tempo, era rei da cidade de Salém, mas também é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nessa perspectiva, ele podia prefigurar aquilo que seria o reinado do Messias, ou o trabalho do Messias. Em determinado momento, como sacerdote, ele faria ministração em relação ao povo, como sumo sacerdote. Ele entraria no lugar santíssimo para poder fazer juízo. Como rei, ele voltaria glorioso, vitorioso, como rei dos reis e senhor dos senhores, para poder governar não apenas a humanidade, mas também todo o universo. Então, nessa perspectiva, ele tinha que ser algo diferente, tanto de Davi quanto de Arão. Ele tinha que ser rei e sacerdote. Por isso, ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gostaria que você pensasse nas implicações dessa mesma situação para a nossa vida. Enquanto rei, o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre a minha vida e a tua. Se colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor, pode ter a certeza plena e absoluta de que Ele vai agir e vai fazer com que você tenha a possibilidade de alcançar coisas grandiosas. Ele vai dirigir a sua vida, Ele vai repreender as forças do mal, vai lutar em tua defesa. Como rei, Ele também precisa ser o Senhor absoluto da sua vida. Como sacerdote, você pode ter a certeza que Ele está intercedendo por você. E como sumo sacerdote, pode ter a certeza que Ele está no lugar santíssimo, resolvendo definitivamente o problema do pecado. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo para que o Senhor Deus pudesse ser, na minha vida e na tua, tanto rei, como também sacerdote. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos de que Tu nos amas. Tua palavra nos mostra que Cristo Jesus, Ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pedimos que Ele possa ser as duas coisas na nossa vida, na nossa história. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Eu te desafio a fazer parte dessa história. Eu estudo a lição e você?